Quinto dos ciclos para a gente descrever, o ciclo do enxofre, né? Gente, qual é a importância do enxofre para os seres vivos? Enxofre, ele entra na formação de alguns aminoácidos, particularmente cisteína e metionina. E detalhe, né? Aminoácidos são matéria-prima para você produzir proteínas. Daí, né? Conversamos sobre isso nas aulas de bioquímica. Falou em enxofre num ser vivo, você vai lembrar de proteína. Sendo moçada que algumas outras substâncias orgânicas, algumas vitaminas, elas vão ter enxofre na composição, né? Mas principalmente aminoácidos mesmo. Principalmente, né? Você vai ter as proteínas tendo enxofre. Sendo moçada que o principal reservatório de enxofre no planeta é o solo, na forma de rochas contendo sulfatos ou sulfetos, e aí vai. Sendo que uma vez que chove, você vai ter a erosão dessas rochas e a liberação de sulfatos, né? SO4 lá, 2-. É na forma moçada de sulfato que o enxofre pode entrar nos seres vivos, obrigatoriamente nos produtores. Os produtores absorvem o sulfato juntamente com a água, né? Isso aqui está dissolvido na água, por exemplo, a partir da chuva. E lá nos produtores nós vamos formar moléculas orgânicas contendo enxofre, né? Lá nos produtores, aminoácidos, através de relações alimentares. Essas moléculas orgânicas chegam em nós consumidores. Então, moléculas orgânicas sulfuradas chegam lá em nós consumidores, começando a devolver o enxofre. Uma vez que você morre, nós temos que os restos orgânicos contendo enxofre, eles, moçada, serão decompostos. E a decomposição, gente, por micro-organismos decompositores mesmo, bactérias e tal, acaba liberando H2S, né? Lembrando que H2S é o que dá o cheiro do peido, né? É muito chato falar em peido, né? Então a gente não vai falar mais em peido, a gente vai usar o nome técnico do peido. É flatulência. Então dá o cheiro lá da flatulência, né? Dá o cheiro de ovo podre, dá o cheiro de água podre, de esgoto. Então H2S, cheiro bem característico lá, horrível lá, o gás sulfídrico. E esse H2S, na atmosfera, ele acabou formando óxidos de enxofre, SO2, SO3. Na verdade, apesar de você ter o principal reservatório de enxofre no planeta na forma do solo, existe um reservatório menor de enxofre no planeta na atmosfera. Exatamente na forma do H2S, na forma do SO2, na forma do SO3. E, gente, quando chove, isso aqui volta a formar sulfatos, né? Você tem que a água vai reagir com os óxidos de enxofre, formando lá H2SO4, ácido sulfúrico. Ô, Landim, chuva ácida, né? Estava comentando em aulas anteriores que toda chuva é ácida, né? O pH normal da chuva já é ácido por causa do CO2, né? Aquele lance lá, você pegar CO2 da atmosfera com a água, formando ácido carbônico que dissocia em H+, e em bicarbonato, e nessa brincadeira, como tem CO2 normalmente, forma isso, o pH normal da chuva, ele é ácido. Ele é na casa 5,5, 5,6, né? Tanto é que já é ácido normalmente, que esse ácido sulfúrico que eu estou colocando aqui, não necessariamente é de chuva ácida. Já está contabilizando para esse pH normal da chuva, para esse pH normal, que normalmente ele é ácido, ele naturalmente é ácido, já está contabilizando o CO2 que existe normalmente na atmosfera, já está contabilizando o SO2 e SO3 que existe normalmente na atmosfera, que vai formar H2SO4,
para poder formar lá os sulfatos. Sendo, moçada, que esses sulfatos, no segundo momento, eles podem então voltar para o solo, formando rochas com sulfatos, sulfetos e aí vai. A gente tem então que os gases de enxofre, H2S, SO2, SO3, ao reagir com água, ácido sulfúrico, volta a formar sulfato e vem para cá. Lembrando que vulcões, eles têm uma atividade no ciclo do enxofre, né? Tanto os vulcões, eles vão liberar sais à base de enxofre. Então, vulcões, eles vão acabar liberando enxofre, inclusive minério de enxofre. Então, isso aqui é um caminho de ida e de volta. E você tem pessoas lá que os vulcões naturalmente liberam SO2, SO3. Então, olha que o ciclo do enxofre, ele não é um ciclo, né? Ele é uma putaria, ele é uma esculhambação. Então, solo, principal reservatório, sulfatos e sulfetos. Choveu, erodiu, formou sulfato, sulfatos livres na água. Eles são então absorvidos e aí são usados para produzir moléculas orgânicas sulfuradas nas plantas, através da alimentação, moléculas orgânicas sulfuradas nos animais, morreu. Restos orgânicos sulfurados são decompostos em gás sulfídrico, cheiro, moçada lá, ruim, né? Odor fétido, ovo podre, cheiro de peido, e aí vai. E forma SO2 e SO3, o reservatório menor de enxofre na atmosfera. Esse reservatório menor de enxofre na atmosfera, H2S, SO2, SO3, isso aqui reage com a água da chuva, sulfato, volta para o solo. Vulcões interagem com as rochas e também liberam SO2 e SO3. Agora cuidado, tá? Esse SO2 e SO3 que existe na natureza, devido lá à atividade de decomposição, liberando H2S, SO2 e SO3, a atividade dos vulcões, gente, é muito pouco comparado com SO2 e SO3 que é liberado devido a atividades antrópicas. Queima de carvão, queima de petróleo, libera enxofre. Queima de carvão, queima de petróleo, libera enxofre, que você vai ter impurezas. Tu pega, por exemplo, lá o carvão mineral, ele é altamente poluente. Carvão mineral, petróleo e gás natural, todos eles, moçada, liberam CO2 quando você promove a queima deles. Então, queimou carvão mineral, queimou petróleo, queimou gás natural, tudo isso aqui libera CO2. Nesse aspecto é igual. Entretanto, por que uns são mais poluentes que outros? Por causa das impurezas. O carvão mineral, ele tem algo em torno de 3% de impureza de enxofre. Isso quer dizer que quando você queima o carvão mineral, esse enxofre da impureza vai acabar formando óxido de enxofre na natureza. Tu pega, por exemplo, petróleo tem algo em torno de 0,5% de impurezas à base de enxofre. O que quer dizer nesse caso que quando você queima petróleo, libera SO2, SO3 como poluente. Sendo que o gás natural, ele é o metano, né? O CH4 aqui na conversa. Então ele não vai ter essas impurezas. É por esse motivo, gente, que o gás natural, ele é considerado uma fonte de energia mais limpa do que os outros dois. Eu sei, todos esses jovenzinhos, quando você queima, você libera CO2. Beleza, nesse aspecto é igual. Só que tem o lance das impurezas, né? Tu tem lá impurezas de enxofre mais no carvão mineral, um pouco menos no petróleo e bem menos no gás natural. O resultado, quando você trabalha desse jeito, você tem mais poluente dos três é o carvão mineral, é o que tem mais impurezas. O menos poluente dos três, o gás natural, porque não tem impurezas. Opa, deixa eu colocar aqui de outro jeito. Quem causa maior poluição, quem causa menor poluição aqui nesse aspecto, exatamente o gás natural. O metano, nesse caso,
ele vai ser automaticamente menos poluente do que os outros dois. E Landim, uma vez que você pega lá o enxofre do carvão mineral do petróleo e queima, e você libera óxidos de enxofre, né? SOX. Escreve assim, né? Para a gente poder chegar e colocar SO2, SO3, que esses carinhas, eles vão causar de mal. Uma vez você queima, principalmente carvão mineral, que ele é o mais poluente de todos. Tudo bem? Deixa eu escrever aqui. Então ele é o mais poluente desses três aí na conversa. É o carvão mineral. Ele acaba, moçada, formando, por exemplo, smog. Onde, pessoas, o nome smog, ele vai ser a soma de dois termos em inglês. Smoke, fumaça, e fog, neblina, névoa, e aí vai. Juntando esses nomes, vê o nome smog, que é exatamente uma espécie de névoa, de fumaça, de queima de carvão, que é extremamente tóxico. Então isso aqui é extremamente irritante. O smog, ele causa principalmente irritação, ardência nos olhos e vai causar dificuldades respiratórias. Em áreas onde se usa muito carvão mineral como base da matriz energética, gente, você vai ter uma poluição muito grande. Você vai ter a formação do smog. Quem vive nessas áreas sofre pra caramba, né? Ardência, dificuldades para respirar por causa do bendito do smog. Só que, além do óxidos de enxofre, além do SO2 e do SO3 formar smog, a gente tem que óxidos de enxofre também estão relacionados com a formação de chuvas ácidas. Aliás, óxidos de enxofre estão entre os principais responsáveis pela origem de chuvas ácidas. Outro motivo pelo qual esses carinhas, eles são extremamente poluentes.